Professor, a gente fala tanto de projeto, de instalação, manutenção, agora vamos mostrar um projeto instalado, montado, funcionando? Isso mesmo, Pedrão. Convido vocês para visitar aqui esse pomar irrigado por microaspersão. Nós vamos mostrar todas as partes em operação. Vem conosco. Pomar de quê? Pomar de pequizeiros irrigados por microaspersão. Ô, meu Goiás, então rasta pra cima. Estamos aqui, ó, queridíssimo professor José Alves, para a gente falar de irrigação, porque a gente quase não fala desse assunto, né, professor? Quase não fala. Então, Pedrão, falar de irrigação é sempre uma diversão, não é um trabalho para mim, e é um prazer imenso recebê-lo mais uma vez aqui na Universidade Federal de Goiás. Estamos falando com vocês de Goiânia e vamos abrir as portas para valer. Temos aqui um pomar de pequi irrigado por microaspersão, e aí nós vamos mostrar passo a passo, desde a captação de água, que é num poço artesiano. Então a gente tira a água do poço, então vamos mostrar desde o bombeamento até como que setorizamos. Tem automação, então tem eletrovalva, controlador, ver o microaspersor operando, como que escolhemos esse microaspersor, então vocês não podem ficar de fora dessa. Professor, então, mais um microaspersor para irrigar uma árvore grande dessa, igual vocês estão vendo aqui, ó, o piquezeiro, não é um sistema pequeno para tocar uma árvore tão grande? Então aí, para começar, Pedro, a gente tem que lembrar o conceito. A microaspersão é um sistema de irrigação dentro do método localizado. Então a microaspersão existe para substituir o gotejamento, tá certo? Então dá a impressão que a gente quer fazer chover no nosso pomar, mas isso seria a aspersão. Aqui é microaspersão. Então nós vamos fazer um círculo molhado do lado de cada planta e isso é suficiente para atendê-las. E aí, Pedrão, a gente tem que lembrar que tamanho de círculo é esse? Então nós temos que irrigar de 30% a 40% da área útil de cada planta, senão ela não vai ficar bem atendida. Mas de fato vai ficar raiz no seco e raiz no úmido. Então só no período de chuva que nós vamos ter 100% da área irrigada. E também aqui foi escolhido a microaspersão, a irrigação localizada, porque primeiro, a boca da planta está na raiz, né? Você não precisa ficar molhando a folha dela, né, professor? E segundo, que se a gente fosse colocar um sistema de aspersão aqui, olha o tamanho da árvore aqui, né? Nós estamos falando de 5 metros, 10 metros, sei lá, às vezes até mais, né? Ia ter que pôr um aspersor aqui lá na lua, né, professor? Exatamente. Então aqui, Pedrão, foi pensando nisso. Esse espaçamento do pequizeiro podia ser uma goiabeira, várias outras frutíferas trabalham nesse espaçamento. Então aqui que vocês estão vendo, de fundo aqui, né, esse pomar, são 120 plantas de pequizeiro espaçados 5 por 5. Aí podia ser goiabeira, ou um cajueiro, ou várias outras plantas que podem ser plantadas nesse espaçamento e pode ser irrigada por microaspersão. Lembrando que a microaspersão ela é mais recomendada quando o solo é muito arenoso, quando o solo é muito argiloso, ele é favorecido pelo sistema gotejamento, tá certo? Então bora andar? Vamos andar, bora. Vamos mostrar para eles. Ok, pessoal, nós estamos aqui numa parte do projeto do pomar, de irrigação de microaspersão no pomar, e observem aqui tem o poço semi-artesiano, tá? Nesse poço nós temos aqui, eu coloco um cadeado só para proteger, né? Mas tem essa campânula, ó, a bomba está até ligada agora, então é um poço de 30 metros de profundidade, um motobomba de 3/4 de CV, não mais do que isso, então uma bombinha bem pequena, não chega nem a 1 cavalo, 3/4 CV, e bombeia 1000 litros por hora. 1000 litros por hora. Essa é a vazão dinâmica do poço. Então, se você tem um poço aí na sua propriedade, conhecer a vazão dinâmica é fundamental. Veja que quem instala o poço até tira aqui o guia, né, o registro, para ninguém abrir nem fechar o seu registro, porque ele consegue entregar somente essa vazão. Muito bem, baseado nessa vazão, nós fizemos todo o dimensionamento do sistema de irrigação, tá? Então nós temos 48 plantas irrigadas nessa área de pomar de pequizeiro. 48 plantas, nós colocamos um microaspersor por planta, que vai dar um microaspersor de 40 litros por hora, 40 litros por hora cada um. Então veja, isso vai dar 960 litros por hora. Tá? Então, por isso que nós escolhemos esse
esse microaspersor. Ah, falou, professor, mas se eu estou errando na conta, se eu pegar 48 plantas e multiplicar por 40, vai dar quase 2.000 litros. Então por isso que nós dividimos em 2 setores, tá? Não vamos irrigar tudo de uma vez só, porque nós não temos vazão suficiente para isso, ok? Então nós vamos ver 2 setores. Então toco primeiro 24 microaspersores, depois outros 24 microaspersores, e nós vamos lá no início dos setores para mostrar para vocês. Então aqui, pessoal, nós estamos no início do pomar. Então lá do poço, da bomba, e vem uma linha principal de 25 milímetros de diâmetro. Por que 25 milímetros de diâmetro? Porque esse diâmetro é suficiente para tocar essa vazão de 1.000 litros por hora. Então a vazão que vem da bomba chega nessa perna central do cavalete. Aqui tem um filtro de disco que faz a filtragem da água. E aqui a água se divide para a direita e para a esquerda. Isso aqui são eletroválvulas que substituem como se fossem torneiras eletrônicas, né? Então, porque nós temos automação aqui. Então, hora está aberto para cá, hora está aberto para cá. Então, não opera os dois ao mesmo tempo, porque nós não temos vazão suficiente. Nós precisaríamos de quase 2.000 litros de água para tocar todos os microaspersores. Como nós temos só 1.000, a gente toca primeiro o setor 1, depois o setor 2, eles são idênticos. 24 microaspersores, depois mais 24 microaspersores, ok? Essa tubulação, que a gente chama de tubulação de derivação, ela sobe enterrada na valeta, perpendicular às linhas de plantio, tá? E dessas linhas de PVC, a gente puxa essa tubulação, que é a tubulação de polietileno de meia polegada, tá? De meia polegada ou simplesmente 16 milímetros, tá certo? Então sai da valeta, aqui já tem uma emenda de mangueira, tá? Com abraçadeiras, até um pequeno vazamentinho aqui, e daqui ela vai passando paralelo à linha de plantio, né? A linha vai passando paralelo e próximo ao tronco de cada árvore a gente coloca o microaspersor, que é um emissor de água. Então existe aqui, ó, o professor vai tirar aqui, ó, isso aqui, ó, esse bocal branco, ele garante 40 litros por hora de vazão, tá? Isso está lá no catálogo. E essa bailarina ou defletor cinza, ele joga 2 metros de raio, né? Então aqui nós vamos ter 4 metros de diâmetro molhado, ok? Se você fizer uma conta rápida aí, 4 metros de diâmetro ou 2 metros de raio vai dar uma área circular, né, a área de um círculo de 12,5 metros quadrados. Como as plantas estão plantadas 5 por 5, dá 25 metros quadrados cada planta. Então quer dizer que se eu colocar esse microaspersor, eu vou estar irrigando quantos por cento da área? 50% da área, né? Então a planta tem 25 metros quadrados e eu estou molhando 12,5. Então quer dizer que eu estou irrigando 50% da área útil da planta. Isso é mais do que o recomendado. Lembra que o professor comentou que temos que irrigar de 30% a 40%? Seria o mínimo, né? Então estamos irrigando a 50% para garantir, ok? Então o raio do microaspersor poderia até ser um pouquinho menor, mas aqui a gente está optando por uma opção de irrigar 50%, tá bom? Então o professor vai devolver aqui, ó, muito fácil essa montagem. E nós vamos medir a pressão aqui para a gente ver se o projeto foi bem dimensionado, tá? Ó, então tá montadinho, então ele já tá jogando. Antes do professor tirar, gostaria que vocês observassem os 2 metros de raio, né? Então aqui ainda tá caindo água na minha mão, então nós estamos aqui afastado do aspersor a 2 metros. 2 metros de raio, 4 metros de diâmetro. Isso, portanto, vai dar um círculo molhado aqui de 12 metros e meio. Então nós estamos molhando 50%, tá? O professor está aqui no bolso um manômetro, né? Veja que na escala vermelha é PSI e na escala preta é bar. Então, por exemplo, aqui vai dar por volta de 1.5, 1.7 bar, que seria os 15 metros de coluna de água. Vamos lá. Então o professor faz isso, ó. O professor tira o aspersor. Tira o aspersor.
E na ponta do microtúbulo, veja esse microtúbulo de 3 milímetros, eu coloco o manômetro. Observem lá, ó, tá dando 1.7 bar, que isso seria 17 metros de coluna de água. Então o catálogo fala que ele solta 40 litros por hora e joga 2 metros de raio, desde que ele opere a 15 MCA. Então, como aqui no começo da linha, ele vai operar um pouco mais lá para conseguir chegar aos 15 lá no último, que está na situação pior, né? Então tá todos trabalhando com pelo menos 15, e isso é muito bom para garantir que todas as plantas recebam a mesma quantidade de água, tá bom? Vamos lá checar no final da linha, que a gente vai ver o final de linha, e checar a pressão no último microaspersor. Vem comigo. Então aqui, pessoal, nós estamos no último microaspersor, no final da linha, né? Então observem aqui que um detalhe que o professor não falou é o seguinte: do lado da linha lateral nós temos esse microtubo, que é o microtubo de 3 milímetros, que você pode colocar a distância que você quiser. Isso te ajuda a dar mobilidade e colocar em diferentes distâncias do tronco. Quando ela é muda, você coloca perto. À medida que a planta vai crescendo, você pode ir distanciando isso da planta, já que as raízes que estão de fato absorvendo água vão acompanhando um pouco a projeção da copa, tá certo? Então essa é uma dica. Então olha aqui o final de linha. No final, na ponta da mangueira, né? Na ponta da mangueira, nós temos esse simples conexão aqui, ó, que faz a gente dobra a ponta da mangueira. Então é importante que a gente abra o final de linha de tempo em tempo para limpar, sair sujeira. É a famosa limpeza de arraste. Então isso precisa, dependendo da qualidade da água que você tenha, precisa fazer isso semanalmente, quinzenalmente, no máximo de mês a mês, para que você faça uma limpeza, tá? Porque senão só o filtro não é suficiente para manter os microaspersores não entupidos, tá? Então aqui, ó, o professor dobra aqui e simplesmente coloca a conexão como se fosse simplesmente um 8 mesmo, tá? Então tá aqui. Então vamos medir a pressão nesse último microaspersor para ver como que tá. Lá no começo estava dando 17. Veja que aqui no final está dando 15 MCA. 15 metros de coluna de água, exatamente o que está previsto no projeto como pressão de serviço do aspersor. Então se o último está na pressão ideal, todos os outros estão com isso ou um pouquinho mais, e isso garante os 40 litros por hora. Isso é muito bom, tá? É ótimo, projeto muito bem dimensionado, ok? Professor, que legal, hein? Foi você que fez o projeto aqui? Sim, foi eu. E é muito gostoso, né? Diz que todo engenheiro tem a maior satisfação, que depois que você dimensiona, você vê o prédio em pé, você vê a casa em pé, você vê o sistema de irrigação funcionando. E é isso que eu desejo para vocês, que vocês tenham essa gratificação. Não é só dinheiro que faz a gente feliz. Muito pelo contrário, às vezes são essas pequenas coisas. E claro, se está no papel, vai acontecer no campo, mas a gente quer ver, né? Quer ver de fato, pegar o manômetro, medir a pressão. E isso faz toda a diferença. Então, essa é a beleza da matemática, né? É a beleza da engenharia. matemática. E essa é a nossa função, Pedrão, preservar os conceitos, que as pessoas entendam o porquê das coisas e sejam um pouco mais felizes, né? Porque você vê tanto problema no dia a dia aí no campo, é porque as pessoas negligenciam os conceitos. Então, entenda o que você está fazendo, que o resultado é garantido. E aqui não resta mais nada do que esperar grandes produções nesse pomar, e eu espero que isso aconteça o mesmo com vocês aí. Sim, então agora você aprendeu como é que é um projeto de microaspersão instalado na prática, entendeu que a pressão tem que estar mesmo lá no final da linha, lá na ponta, mesmo vencendo o atrito, vencendo o declive, o aclive, tudo, para dar tudo certo.
né? Então agora já valeu, né? Você já pode se inscrever no canal aí, já pode deixar seu like, comentar aí, ó, compartilha, esparrama esse vídeo do mundo aí. Deixa o povo saber que aqui na Universidade Federal de Goiás tem um piquezeiro e tem um professor top aqui, ó, prontinho para receber você. Obrigado, Pedrão. Um abraço.